Você já parou para pensar em quantas coisas pesam a sua vida em silêncio, sem que você perceba? Marco Aurélio nos lembrava que o que nos incomoda não são as coisas em si, mas a forma como reagimos a elas. E Zenão de Cítio, fundador do estoicismo, ensinava que a verdadeira liberdade começa quando eliminamos aquilo que não precisamos carregar. Mas será que você sabe o que precisa ser deixado para trás? Hoje, vamos descobrir juntos 10 coisas que você deveria eliminar em silêncio da sua vida. Seja muito bem-vindo ao Estoicismo na Veia, o espaço criado para quem busca sabedoria prática, equilíbrio e força interior através dos ensinamentos estoicos. Aqui, cada vídeo é uma oportunidade de transformação, não apenas de aprender, mas de aplicar no dia a dia o que grandes mestres como Sêneca, Epiteto e Marco Aurélio nos deixaram. Se você chegou até aqui, não é por acaso. Existe dentro de você uma vontade profunda de crescer, de se libertar do que pesa e se aproximar daquilo que realmente importa. Esta é a sua chance de fazer parte de uma comunidade que compartilha a mesma busca: viver com propósito, coragem e clareza. Antes de continuarmos, quero te convidar a escrever nos comentários uma frase poderosa que vai marcar o início dessa jornada. Eu sou parte dessa transformação. Assim, você mostra que está comprometido com o seu próprio crescimento. Quantas vezes você já se pegou carregando fardos invisíveis? Não falo de peso físico, mas daqueles que estão na mente e no coração. Culpa, ressentimento, preocupações excessivas, pessoas que drenam sua energia, expectativas irreais. Tudo isso se acumula de maneira silenciosa, roubando a paz que tanto buscamos. O mais curioso é que a maior parte desses pesos não foi colocada em nossas mãos à força. Muitas vezes, somos nós que escolhemos carregá-los, por medo de desapontar, por apego ao passado ou simplesmente por hábito. O estoicismo, escola filosófica fundada por Zenão de Cítio, nos ensina exatamente o contrário. A verdadeira força não está em acumular, mas em desapegar, em aprender a distinguir o que depende de nós e o que não depende. Epicteto dizia: a felicidade e a liberdade começam com a clara compreensão de um princípio. Algumas coisas estão sob nosso controle e outras não. Parece simples, mas é justamente essa clareza que liberta a alma. Agora pense comigo, quantas horas você já perdeu remoendo algo que não poderia mudar? Quantas noites mal dormidas por situações que no fim estavam fora do seu alcance? O filósofo romano Sêneca alertava: sofremos mais na imaginação do que na realidade. Isso significa que grande parte do sofrimento nasce dentro de nós, alimentado pela insistência em manter coisas que deveríamos ter eliminado em silêncio há muito tempo. Mas eliminar não significa brigar com o mundo, cortar relações de forma agressiva ou viver em isolamento. Pelo contrário, eliminar em silêncio é um ato de coragem e de maturidade. É um processo interno, discreto e firme, onde você escolhe não dar mais espaço àquilo que não serve ao seu crescimento. Imagine que sua mente é uma casa. Se você nunca limpa, nunca abre as janelas, nunca joga fora o que não serve, chega um momento em que não sobra espaço para viver bem. O mesmo acontece dentro de nós. O que mais fascina no estoicismo é a sua praticidade. Não se trata de teorias inalcançáveis ou regras rígidas, mas de atitudes que podem ser aplicadas no dia a dia. Por exemplo, está sofrendo por algo que não pode controlar? O estoico aprende a aceitar. Está preso a um ressentimento antigo? O estoico aprende a liberar. Está cercado de pessoas negativas? O estoico aprende a se afastar com serenidade. Essas pequenas mudanças criam uma vida mais leve, clara e livre. E quando olhamos para os grandes mestres, percebemos que eles enfrentaram desafios muito maiores do que os nossos. Marco Aurélio, imperador de Roma, governava em meio a guerras, pestes e traições, mas ainda assim encontrava tempo para refletir em seus escritos sobre a importância de cultivar uma mente tranquila. Se ele conseguiu manter a serenidade no caos de um império, será que nós não podemos ao menos começar a limpar os cantos da nossa própria vida?
Hoje, vamos mergulhar juntos em 10 coisas que você deveria eliminar em silêncio da sua vida. 10 pesos que, mesmo invisíveis, estão corroendo sua energia, sua clareza e sua paz de espírito. Ao longo deste vídeo, cada item será como uma chave para destrancar as correntes que você, muitas vezes sem perceber, colocou sobre si mesmo. Mas atenção, não espere uma lista comum, cheia de clichês ou frases de efeito. O que você vai ver aqui é fruto dos ensinamentos estoicos, aplicados à vida real, com exemplos práticos que podem transformar sua forma de enxergar os problemas. Alguns pontos podem parecer incômodos à primeira vista, porque exigem que você olhe para dentro e seja honesto consigo mesmo. Mas lembre-se, todo o crescimento começa no desconforto. Antes de revelarmos os primeiros 5 itens, quero deixar uma provocação. O que você sente que já deveria ter deixado para trás, mas ainda insiste em carregar? Talvez seja uma lembrança dolorosa, uma opinião alheia, um hábito destrutivo ou até uma preocupação com o futuro. Segure esse pensamento. À medida que avançarmos, você vai perceber que o estoicismo não apenas te encoraja a eliminar essas coisas, mas também te mostra como fazer isso com serenidade, sem drama, sem brigas, apenas com clareza e firmeza. Prepare-se. A partir de agora, vamos abrir juntos esse caminho para uma vida mais leve, forte e verdadeiramente livre. Agora que já entendemos a importância de eliminar certos fardos, vamos mergulhar nos primeiros 5 elementos que, segundo a visão estoica, precisam sair da sua vida em silêncio. Esses pontos não são apenas conselhos teóricos, mas caminhos práticos para libertar sua mente e fortalecer sua alma. 1. O medo do julgamento alheio. Quantas vezes você deixou de agir por medo do que os outros pensariam? Esse é um dos pesos mais silenciosos e paralisantes da vida. Epicteto dizia: se você quer progredir, esteja contente em ser visto como ignorante ou tolo em relação a algumas coisas. A verdade é que ninguém vive sua vida por você. A opinião dos outros pode até ser barulhenta, mas não constrói sua jornada. Elimine em silêncio essa preocupação. Não precisa anunciar que não liga mais. Apenas siga seu caminho. Reflexão. Se Marco Aurélio governou um império cercado de críticas e ainda assim escreveu: não deixe que a opinião dos outros penetre sua alma, por que você permitiria que o olhar de alguém paralise o seu próximo passo? 2. A necessidade de controlar tudo. Um dos maiores sofrimentos humanos é tentar controlar o incontrolável: o tempo, as pessoas, os resultados. O estoicismo ensina a diferenciar entre o que está em nossas mãos e o que não está. Epicteto foi claro: algumas coisas dependem de nós, outras não. Tentar segurar tudo é como agarrar água com as mãos. Quanto mais força você faz, mais escapa. Prática estoica. Liste hoje 3 coisas que estão sob seu controle: suas ações, seus pensamentos, suas escolhas. E 3 coisas que não estão: clima, economia, atitudes de terceiros. Foque apenas no que está na sua parte. O resto, elimine em silêncio. 3. O apego ao passado. Quantos de nós ficamos presos a erros antigos, lembranças dolorosas ou até mesmo saudades que não conseguimos soltar? Sêneca lembrava: o que passou não está mais em nosso poder. Isso não significa esquecer, mas entender que viver no passado é desperdiçar o presente. Carregar o ontem impede de construir o hoje. Exemplo prático. Pense em alguém que guarda ressentimento por uma situação antiga. Essa pessoa revive o mesmo sofrimento todos os dias, mesmo que o fato tenha acabado há anos. O estoico, por outro lado, aprende a soltar o peso e olhar adiante. 4. O excesso de desejos materiais. Buscar conforto é natural, mas transformar a vida em uma corrida infinita por bens é uma armadilha. Os estoicos alertavam contra isso. Marco Aurélio dizia: muito pouco é necessário para uma vida feliz. Está tudo dentro de você, na sua forma de pensar. O problema não é possuir, mas ser possuído pelo desejo. Vivemos numa sociedade que constantemente empurra mais consumo, mais status, mais comparação. O silêncio do estoico aqui é poderoso. Você não precisa anunciar que está desapegando.
Basta viver de forma simples e consciente, encontrando alegria no que já tem. 5. Relações tóxicas e drenadoras. Nem todo vínculo merece ser mantido. Existem pessoas que sugam energia, que cultivam negatividade, que não querem ver seu crescimento. E eliminar isso em silêncio não é cortar laços com agressividade, mas se afastar com serenidade. Marco Aurélio reforçava: a alma se torna tingida pela cor dos seus pensamentos. O mesmo vale para as pessoas ao redor. Reflexão. Pergunte-se: as pessoas mais próximas de mim me fortalecem ou me enfraquecem? Se a resposta for negativa, talvez seja a hora de deixar que elas sigam seu próprio caminho, sem barulho, sem rancor, apenas em silêncio. Esses são os primeiros 5 pesos invisíveis que precisamos remover: o medo do julgamento alheio, a necessidade de controlar tudo, o apego ao passado, o excesso de desejos materiais e as relações tóxicas. Cada um deles atua como um ladrão silencioso de energia, drenando sua clareza e sua paz de espírito. Eliminar essas 5 coisas já representa um avanço poderoso na busca pela liberdade interior. E lembre-se, o estoico não precisa anunciar suas mudanças. Ele vive em silêncio, firme, consciente, e é exatamente esse silêncio que gera força. No próximo bloco, vamos explorar as últimas 5 coisas que você precisa eliminar em silêncio da sua vida. Algumas delas vão desafiar ainda mais a sua visão de mundo, mas também vão abrir espaço para uma vida mais plena e leve. Já vimos que o caminho do estoico não é acumular, mas simplificar. Não é gritar suas mudanças, mas vivê-las em silêncio. Agora, vamos além. Aqui estão as últimas 5 coisas que você precisa eliminar para libertar sua mente e viver com mais clareza. 6. A comparação constante com os outros. Quantas vezes você já se sentiu inferior por olhar a vida de outra pessoa? O estoico entende que cada jornada é única. Epiteto lembrava: se você quer melhorar, contente-se em ser visto como inferior em algumas coisas. O excesso de comparação gera frustração, porque você esquece que cada um enfrenta batalhas invisíveis. Prática estoica: em vez de perguntar por que não tenho o que ele tem, pergunte-se: estou avançando em relação a mim mesmo? A única comparação justa é consigo mesmo. 7. A raiva e os ressentimentos acumulados. Guardar mágoa é como beber veneno e esperar que o outro sofra. A raiva consome em silêncio e os estoicos sabiam disso. Marco Aurélio dizia: a melhor vingança é não se assemelhar àquele que te feriu. Soltar ressentimentos não significa aprovar o erro do outro, mas libertar-se da prisão interior. Exemplo prático: em vez de nutrir ódio por quem te traiu, escolha usar a experiência como aprendizado. O estoico não nega a dor, mas a transforma em sabedoria. 8. A pressa em alcançar resultados imediatos. Vivemos em uma era de urgência. Likes rápidos, dinheiro rápido, sucesso instantâneo. Mas os estoicos valorizavam a paciência e o processo. Sêneca dizia: nada é nosso exceto o tempo. Quando você busca atalhos, perde a essência. Elimine em silêncio a ansiedade por resultados imediatos e passe a valorizar o progresso diário. Reflexão: quantos sonhos foram destruídos porque alguém desistiu cedo demais? A constância, e não a pressa, constrói uma vida sólida. 9. A necessidade de aprovação constante. Muitos vivem como reféns do aplauso alheio. Cada escolha depende de curtidas, elogios ou validação externa. Mas Marco Aurélio advertia: a alma fica em paz quando se desapega de elogios. Viver para agradar a todos é esquecer quem você é. Prática estoica: da próxima vez que for tomar uma decisão, pergunte-se: estou escolhendo isso porque faz sentido para mim ou porque espero reconhecimento externo? Essa simples pergunta pode mudar sua rota. 10. O medo da morte e do futuro.
Esse é talvez o mais profundo peso que precisamos eliminar. O medo do amanhã paralisa. O medo da morte nos impede de viver. Os estoicos tinham uma prática chamada memento mori, lembrar da mortalidade para valorizar o presente. Sêneca afirmava: não é que temos pouco tempo, é que desperdiçamos muito. Elimine em silêncio esse medo, entendendo que a vida é frágil e finita. Quando você abraça essa verdade, passa a viver cada dia com intensidade e presença. Essas últimas 5 eliminações, comparação, raiva, pressa, busca por aprovação e medo do futuro, completam a lista de 10 pesos invisíveis que drenam a alma. Se os primeiros 5 já libertam espaço interno, esses últimos tocam as raízes mais profundas da mente humana. Perceba como cada ponto se conecta. Quando você elimina a comparação, se livra da necessidade de aprovação. Quando elimina a raiva, abre espaço para a paz. Quando solta o medo do futuro, encontra serenidade no presente. É como desmontar uma corrente. Ao quebrar um elo, todo o peso começa a cair. E lembre-se, o estoico elimina em silêncio. Não há necessidade de provar nada a ninguém. A verdadeira transformação é discreta, mas poderosa. É como o rio que, em silêncio, molda a pedra ao longo dos anos. O mundo talvez não perceba no início, mas você sentirá cada vez mais a leveza de viver alinhado com os princípios da razão e da virtude. Agora que exploramos profundamente essas 10 eliminações, podemos avançar para o fechamento, onde vamos recapitular, responder às reflexões levantadas e mostrar como aplicar tudo isso na prática da vida cotidiana. Chegamos ao momento de juntar todas as peças. Ao longo desta jornada, exploramos 10 coisas que, segundo os ensinamentos estoicos, você deve eliminar em silêncio da sua vida. Coisas que não gritam, mas pesam. Que não aparecem nos seus ombros, mas ocupam a sua mente. Recapitulando: primeiro, vimos a importância de soltar o medo do julgamento, a necessidade de controlar tudo, o apego ao passado, o excesso de desejos materiais e as relações tóxicas. 5 pesos que, quando eliminados, já trazem leveza imediata para a vida. Depois, avançamos para desafios ainda mais profundos: a comparação constante, a raiva acumulada, a pressa por resultados, a busca por aprovação e o medo do futuro e da morte. Esses pontos mexem com a raiz da nossa mente, mas quando superados, nos entregam liberdade interior. Talvez você tenha percebido que alguns desses pontos ainda vivem dentro de você. E tudo bem, o estoicismo não é sobre perfeição imediata, mas sobre progresso constante. Como dizia Marco Aurélio, não perca mais tempo discutindo sobre o que é um bom homem. Seja um. Em outras palavras, não espere o cenário ideal. Comece agora, com passos simples, silenciosos, mas firmes. Vamos responder algumas reflexões levantadas no início. Será que sabemos o que precisamos deixar para trás? Muitas vezes não, mas o exercício estoico é observar a si mesmo todos os dias, identificar os pesos invisíveis e soltar, pouco a pouco. Por que sofremos tanto com coisas que não podemos mudar? Porque esquecemos que a nossa mente é seletiva. Ao escolher focar no que está sob o nosso controle, o sofrimento diminui. É possível viver em paz, mesmo em meio ao caos? Sim, Marco Aurélio governava Roma em meio a guerras e pestes e ainda assim encontrou serenidade. Se ele pôde, nós também podemos aplicar esses princípios no nosso cotidiano. O impacto prático desse tema é imenso. Imagine como sua vida mudaria se você não vivesse preso ao medo da opinião alheia. Imagine o peso que sairia dos seus ombros se você parasse de se comparar, de guardar rancores ou de temer o futuro. A paz que buscamos não está em acumular, mas em eliminar. E, acima de tudo, em eliminar em silêncio, sem precisar provar nada a ninguém. Sem barulho, apenas com firmeza interior. O estoicismo não é uma filosofia fria, mas um guia vivo para a liberdade. Cada vez que você solta um desses pesos, abre espaço para o que realmente importa: virtude, clareza, paz e propósito. Agora, cabe a você decidir.
Vai continuar carregando o que não precisa ou vai escolher viver mais leve, mais consciente e mais forte? Se você chegou até aqui, parabéns. Isso já mostra que você não é como a maioria, porque a maioria desiste no meio do caminho, se distrai, deixa para depois, mas você ficou até o final. Refletiu, absorveu e provou a si mesmo que é uma pessoa de persistência e disciplina. O estoicismo nos ensina que não precisamos gritar nossas conquistas. A verdadeira transformação acontece em silêncio, dentro de nós, quando escolhemos eliminar o que nos enfraquece e cultivar o que nos fortalece. Se você aplicar esses ensinamentos na sua vida, mesmo em pequenos passos, vai perceber que a leveza e a clareza começam a se tornar parte do seu dia a dia. E agora eu quero te convidar a selar esse compromisso nos comentários. Escreva: eu cheguei até o final, sou persistente, eu vou vencer. Essa frase não é apenas um comentário. É um ato simbólico, um marco de que você escolheu caminhar ao lado dos grandes estoicos, buscando viver com mais coragem, serenidade e propósito. Se esse conteúdo fez sentido para você, curta o vídeo, se inscreva no canal Estoicismo na Veia e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Assim, nossa comunidade cresce e juntos continuamos espalhando sabedoria e transformação. Lembre-se, a mudança começa dentro de você e cada pequeno passo, por mais silencioso que seja, se aproxima de uma vida mais livre e plena.